Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar na nossa 13ª aulinha, a última aulinha do nosso trimestre. Nós vamos falar sobre quando Jesus foi preso, morto e ressuscitou, que é a Páscoa, não é? A nossa aulinha está embasada em Marcos, no livro de Marcos, nos capítulos 14, 15 e 16. Amém? Vamos orar para saber mais a respeito? Vamos? Senhor, meu Deus, abençoa a nossa aulinha, nos dê sabedoria e entendimento para guardar essa palavra no coração e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Então, nós vamos falar da Páscoa desde do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, que é quando Deus falava com Moisés, e ele ia tirar o povo dele de lá do Egito, que estava cativo, sofrendo, e Faraó não obedecia. Então Deus falou que o anjo da morte ia visitar eles e que o povo de Deus ia pegar um cordeirinho e ia passar seu sangue nos umbrais da porta, que quando o anjo da morte viesse, ele iria levar o povo egípcio, né? Mas o povo de Deus iria ficar vivo para poder ser liberto do cativeiro, né? Dos egípcios. Então, quando foi à noite, o anjo da morte veio, né? Levou todo mundo, né? Deu a morte para todo mundo e o povo de Deus saiu, foi salvo, né? Então, depois disso, o Faraó permitiu que eles fossem embora, né? E aí a ordenança foi, Deus ordenou para Moisés que eles comemorassem a Páscoa, né? Que foi a libertação do povo. Então, a partir daí, todo judeu comemorava a Páscoa e Jesus era judeu, não é? Então, o que aconteceu? Deus disse que ia haver um libertador, né? Alguém que iria morrer por nossos pecados, não é verdade? Então, ele mandou Jesus. Então, Jesus nasceu, né? Jesus nasceu conforme as escrituras, a Bíblia tinha falado. Aí Jesus cresceu, ele foi visitar o templo, né? Aí ele conheceu e aprendeu mais da palavra de Deus. Depois, com uma certa idade, Jesus foi batizado, né? Aí Jesus fez alguns milagres. Depois disso, Jesus escolheu seus discípulos e fez o milagre da multiplicação de pães, ressuscitou Lázaro. Aí Jesus entrou em Jerusalém, perto da Páscoa. O povo judeu perseguia ele, né? Queria, na verdade, prender Jesus, né? Mas mesmo assim, ele voltou para Jerusalém, porque ele queria comemorar a Páscoa, né? E ele foi para Jerusalém e aí ele foi clamado, né, como profeta de Deus, né, como o Messias. Então, já em Jerusalém, ele faz o quê? Olha lá, ele foi lá, né? Tava jantando lá, aí veio uma mulher, né? Ele estava em Betânia jantando, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, foi lá e derramou sobre a cabeça de Jesus, né? Todo mundo ficou assustado, né? Porque, como a irmã já ensinou, esse unguento que estava dentro era algo muito caro, né? Inclusive Judas achou um absurdo ela ter feito isso e queria que ela... Por que ela não pegou o dinheiro disso? Então Jesus disse que essa mulher tinha se antecipado a ungir seu corpo para sepultamento, porque Jesus já sabia o que iria acontecer com ele, porque ele já veio nesse mundo sabendo qual o propósito que ele tinha, né? Que era cumprir a vontade de Deus. Depois disso, eles foram para Jerusalém, ele entrou lá, as pessoas reconheceram ele, né? Dizendo, este Jesus é o profeta de Nazaré da Galileia, não é? Então, ele foi lá no burrinho, né? Aí, chegando lá, ele foi fazer o quê? Cear
com os seus discípulos. Olha lá. Ele foi cear com seus discípulos. Jesus e seus discípulos, né, fizeram a ceia, a última ceia, a ceia da Páscoa, né? E lá ele disse que um deles iria traí-lo, né? Muitos ficaram preocupados, né? Porém, um deles ia traí-lo, porém, era um propósito de Deus, ele já sabia, tá? Então, Jesus não estava lá enganado, ele já sabia que aquilo era um propósito de Deus. Depois dessa ceia, Jesus subiu para orar lá no monte, no Getsemane, né? Aqui, ó. Aí ele disse, ele estava orando, né? Enquanto ele pediu para os discípulos vigiarem, eles acabaram dormindo, mas Jesus orou para Deus e disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres, certo? Então, mesmo Jesus pedindo para Deus afastar dele esse cálice, né? Ele ainda disse para Deus fazer a vontade dele, a vontade de Deus e não a própria vontade. E depois o que ele fez? Depois que ele terminou de orar, ele acordou os discípulos e falou para eles levantar que quem traiu ele estava chegando, né? Porque Judas foi lá e vendeu a informação por 30 moedas de onde Jesus estaria para os judeus. Os judeus não aceitavam que Jesus fosse o Filho de Deus, né? Então o sacerdote da época queria prender e matar Jesus, né? Então o que aconteceu? Chegando lá, Judas vendeu a informação e subiu junto com os guardas, né? E com os judeus lá, os fariseus, né? O povo, os sacerdotes do templo. Aí, chegando lá, tá vendo? Os guardas foram lá e prenderam Jesus, certo? Levaram ele lá para interrogar Jesus, né? E aí o sumo sacerdote perguntou assim: você é filho, tu é Cristo, filho de Deus bendito? E aí Jesus falou assim: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aí já viu, o sacerdote fez de tudo e até conseguir mandar Jesus para a cruz, mesmo ele sendo inocente. Pilatos colocou lá Jesus e um ladrão para que o povo decidisse quem iria ser solto, e ainda assim eles quiseram que quem fosse preso era Jesus e Barrabás, o ladrão, fosse solto, tá? E aí o que aconteceu? Olha lá, Jesus foi na cruz com mais 2 ladrões, né? Ele que não tinha pecado, não tinha cometido nada contra as leis e nem a vontade de Deus. Olha aqui as pessoas sofrendo, né? Certo? E Jesus ficou lá na cruz até que Deus levasse ele à morte. Aí Jesus morreu, olha lá. O que aconteceu? José de Arimateia, que era uma pessoa que José de Arimateia, ele era um senador, né? Ele era um senador na época, uma pessoa que esperava o reino dos céus chegar, né? Uma pessoa que cria nas coisas de Deus. Foi pedir o corpo de Jesus para ele poder velar, né? Para ele sepultar o corpo de Jesus. Foi lá para Pilatos e Pilatos concedeu. Peguei, filho. Pilatos concedeu para ele o direito de levar o corpo de Jesus, né? Aí ele fez o quê? Olha lá, tá vendo? Ele pegou um túmulo, né? Naquela época os túmulos eram feito em pedras, tá vendo? E ele fez o quê?
pegou o corpinho de Jesus, olha lá, pegou o corpinho de Jesus, né? E enrolou ele Posso colocar? num linho branco e sepultou Jesus. Aqui, ó. Colocou Jesus lá, sepultado. E fechou com uma grande pedra, olha lá. Uma pedra bem pesada que ninguém podia mandar para lugar nenhum, certo? Então, aí ele colocou ele lá, fechou com a pedrinha bem... Pedrinha não, né? Rolou uma pedra bem pesada que ninguém abriria. E lá ficou observando de longe, né? Maria Madalena e Maria. Tava lá observando, né? Passando o sábado, no domingo elas iam pela manhã preparar o corpo, né? Eles passavam umas especiarias no corpo, né? Assim como o ritual que a gente tem quando alguém morre, né? E eles chegaram lá. Só que quando elas voltaram lá bem cedinho, o que aconteceu? Olha lá. Olha lá. A sepultura estava vazia. E aí, quem que tirou aquela pedra que ninguém conseguia mexer? E tinha guardas também observando e ninguém viu nada. Jesus. E aí? Quem, mamãe? E Deus? aí? Não, cadê Jesus? Elas ficaram, roubaram Jesus. Nossa! Aí todo mundo ficou assombrado, certo? Aqui, ó, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, removeu a pedra e sentou sobre ela. E os guardas com medo ficaram assombrados, mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não temas, pois eu sei que busca Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou. Olha lá. E o lugar estava vazio. Ide imediatamente e dizes aos discípulos que já ressuscitou dos mortos e eis que vai adiante para Galiléia e ali estará com eles. Então o que aconteceu? Aconteceu que o anjo avisou, foi lá, elas estavam chorando, procurando quem roubou Jesus, e o anjo disse: Jesus já ressuscitou. Olha lá, tá vendo? Ele não está lá, ele está vivo, não é? E aí depois Jesus apareceu para os discípulos e falou para eles ir pregar o evangelho, né, em todo mundo, para que se cumpra a vontade de Deus. E é o que a gente faz até hoje. Quem é discípulo de Jesus leva o evangelho para todos, né? Então, essa é a Páscoa. A Páscoa é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Por nossos pecados, para que os nossos pecados sejam perdoados perante Deus. Olha que a minha mãe fez. Ó. Aí eu que pintei as coisinhas. Olha lá. Cristo é o quê? O cordeirinho da Páscoa, não é o coelhinho, é o cordeirinho da Páscoa, né? Tá escrito assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Tá lá em 1 Coríntios 5, 7, né? Então, a nossa celebração é que o Cordeiro de Deus foi sacrificado pelos nossos pecados, né? Então, a gente tem a esperança de um dia também ser ressuscitado e ir lá morar no céu com Ele. Amém? Então, toda vez que a gente lembrar da Páscoa, a gente pode pensar: nossa, que delícia, vai ter chocolate. Pode sim. Mas antes disso, a gente tem que agradecer a Deus por ter enviado Jesus para fazer o sacrifício da Páscoa e a gente
todo ano poder lembrar, até Jesus voltar, que Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, para um dia Deus nos receber lá no céu. Amém? Amém. Gostou também? Uhum. Agora a gente sabe sobre a Páscoa? Mamãe, Sabe sobre a Páscoa. mas não tem uma aulinha pra gente fazer que tem a cruz, a live? Tá aqui, ó. Tá aqui. Depois a mamãe passa pra você. Olha aqui. Tá aqui. Onde Jesus foi sacrificado, derramou seu sangue, né? Ele foi o sacrifício perfeito para Deus, para que Ele nos aceite. Amém? Amém. Então, que a gente possa guardar no coração que a felicidade da Páscoa é saber que Jesus morreu por nós e que por causa disso Deus pode perdoar os nossos pecados e um dia nos chamar de filho e nos levar para o céu, morar com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos lá. Senhor meu Deus, graças te damos por mais essa aula, Senhor. Que a Páscoa possa entrar no nosso coração e que seja o nosso objetivo, ó Deus. Guarda todas as crianças, as suas famílias. Em nome de Jesus agradecemos. Amém? Amém. Fique com Deus.